tarde, tudo bem? Cada podcast pra mim tem sido um ensinamento de vida, eu tenho aprendido muito. E como eu falei pra vocês, a ideia aqui é que a gente conheça os caminhos que todo mundo tá trilhando, o que estão fazendo, como ninguém chegou onde está por nada. Tá todo mundo tentando todo dia, ninguém venceu, tá, gente? Tá todo mundo tentando, todo dia é uma luta diferente. E eu tava querendo muito trazer essa pessoa aqui, porque já faz tempo que eu quero trazer essa pessoa. Porque eu acho a história de vida dele incrível, eu tenho acompanhado o trabalho dele, eu faço parte do trabalho dele, né? Então eu acho que é uma pessoa importante de a gente conhecer, é o Lê Maestro. Obrigada por você ter vindo aqui, pelo carinho, pela sua presença. Eu que agradeço, Luma, é um prazer estar aqui com você, estar com o seu público. Salve família, e essa troca aqui tenho certeza que vai ser também um aprendizado para mim, e tamo junto, estamos aqui para a gente poder conversar e dialogar e trocar e inspirar o máximo possível as pessoas que estão nos assistindo com as nossas histórias. Exatamente. A primeira coisa que eu quero falar pra você, que parabéns pela formação da Falcons agora. Eu acho que cada formação tem uma coisa especial. Sim. Mas a evolução das formações e de como tá acontecendo... Gente, eu queria me formar de novo. Quando eu vi um pedacinho, eu falei... Ai, meu Deus, ninguém me convidou. Eu queria estar lá de novo. Você tá feliz com esse avanço, assim... Muito, muito feliz, porque é uma forma da gente conseguir escalar as ferramentas e as metodologias que tornaram a Gerando Falcões uma ONG mais estruturada, que conseguisse ter mais impacto na ponta, que conseguisse tornar-se um pouco mais sustentável. E esse conhecimento, essa lógica, esse ensinamento espalhado entre as organizações sociais de favela e de periferia, e todas elas conectadas num ecossistema, numa rede, aumenta a nossa chance de cumprir um objetivo macro, né, ou maior, de fazer mudanças e transformações sistêmicas. Então, para mim, essa é a maior alegria, disseminar esse conhecimento, conectar todo mundo e, em conjunto, em colaboração, como rede, a gente entregar soluções de combate à pobreza no Brasil. A primeira turma tinham ali 15 pessoas, 20 pessoas? 21 pessoas a primeira 21 turma. pessoas. E a última turma agora? 690. Cara, 690. Olha o tanto de gente que tá participando de tudo isso, se envolvendo, se inspirando. Tá incrível isso. E aí volta de novo o poder da rede, porque a gente só consegue escalar e sair de 21 para 690. Hoje a gente tem 1.300 lideranças na rede, embarcando mais 690 e tem mais 700 organizações para entrar em formação agora em agosto. Tem lista de espera. Porque só na minha agenda tem uma lista, gente, que o pessoal me chamou essa semana. Eu falei, gente, mas eu mandei o link todo dia, agora vocês estão me chamando. Tem uma lista de espera para entrar na rede. E as pessoas ficam ansiosas, elas ficam desesperadas. E como que é isso para você? Bom, a gente tem que lidar com isso, né, no dia a dia. Também temos que ser bastante responsáveis para que a gente tenha uma clareza e uma certeza de que a gente está embarcando lideranças que são aderentes à cultura, à visão. E a gente costuma dizer que não existe, não é bons ou maus líderes. Tem aqueles que se adaptam e não adaptam a uma cultura, uma visão e a um lugar. Então é importante, a gente sabe da ansiedade das pessoas, mas é importante que a gente consiga colocar para dentro dessa formação um máximo ou ter um teto limite de pessoas para que a gente tenha um controle maior, tanto para entregar com mais qualidade o nosso programa de formação, como também para identificar no detalhe quem são essas lideranças, né? E a gente de fato tá todo mundo na mesma página, caminhando junto, alinhados na visão, alinhados na cultura, entendendo o que a rede precisa entregar no Brasil, porque de novo, se tornou maior até do que o Lê Maestro, do que o Edu, se tornou uma missão de Brasil, né? De todos, né? De todos. Então a gente precisa embarcar realmente quem tá afim de fazer e quem já faz, mas que quer aprimorar por meio dessas ferramentas, dessa capacitação, aquele trabalho com muita paixão, com muito amor que já é feito na ponta. Olê, quando começou, e eu acompanhei algumas coisas assim, aí você ia em cada
OSC, fazer a visita lá e tal. Sim. Hoje já não tem como fazer isso com todas as OSCs, né? Mas essa sensação de que você era uma OSC e agora você está trazendo outras para esse crescimento, para essa potência, né? Vamos dizer assim. Meu, eu fico pensando assim, não é só minha missão. Nossa, agora eu consigo trazer 10, 20, 690. Então você está transformando não só aquilo que era o desejo do seu coração, do Edu e da missão de vocês, mas também ajudando a moldar outras missões, né? É isso, né? Eu acho que a gente vem de um lugar de história, de território, de histórico de vida muito semelhante com o da maioria das lideranças sociais que estão inseridas em periferia e em favela. E a gente acessou um conhecimento que tornou a gente grande, como eu falei aqui no começo, que era um conhecimento que estava restrito para um grupo muito seleto da nossa sociedade. Eram conhecimentos refinados, aprofundados de gestão, né, de planejamento, de trabalhar com metas e indicadores, de fazer uma boa gestão de pessoas, governança. A gente não sabia nem falar esses nomes. E nem o que era, E né? nem o que era tudo isso. E a maioria das lideranças que estão nos territórios de periferia e de favela também não. E esse tipo de conhecimento fortalece demais essas lideranças e essas organizações para abrir portas que são super importantes para que elas consigam evoluir como líderes, como gestores, como empreendedores, poder oferecer uma condição melhor de trabalho para as pessoas que estão com ele e, consequentemente, diretamente, atender com mais qualidade e mais impacto as pessoas que estão ali recebendo o serviço dessas organizações, né? Porque a gente chega aonde às vezes o Estado não consegue chegar, a gente chega aonde às vezes as pessoas muito bem intencionadas também não conseguem chegar, a gente acaba sendo essa ponte para conectar o centro com a favela com o centro e poder trabalhar em cooperação para que as pessoas recebam o melhor e o que elas merecem, o que elas têm direito. A gente fala que o contrário de... O Edu tem essa frase, né, que o contrário de pobreza não é riqueza. O contrário de pobreza é dignidade. E a dignidade é um lugar super possível para todos. E existe solução viável, testada, como agora o próprio Favela 3D, que foi a última tecnologia social que a gente testou, que prevê um trabalho na saúde, na educação, no urbanismo, na moradia, no desenvolvimento da inteligência emocional, na qualificação profissional. Existe essa tese comprovada de que é possível você tirar uma família que está em extrema pobreza e trazê-la para a dignidade. E ela ter consciência desse lugar que ela chegou e passar por todos os processos de capacitação humana para que ela não venda a sua casa, para que ela tenha condição de manter aquela casa que ela tem, aquele território, pagar as suas contas básicas, conseguir dali para frente projetar um futuro diferente para ela, para a família e para os filhos. Então, é possível trazer as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade e pobreza para a dignidade. E para fazer isso tem método, né? Para fazer isso tem uma série de mecanismos que são criados dentro da própria favela. Costumo dizer que os líderes sociais são cientistas, na verdade, cientistas sociais, cientistas de favela, que reinventam todo momento, que estão inovando a todo momento, que estão criando... Que testa, dá um erro, a gente que volta. Que testa, dá um erro, volta, que tem que fazer muito com nada, né? As empresas chamam isso de orçamento à base zero. A gente aprende orçamento à base zero na vida. Desde que nasceu. Desde que nasceu. Você tem que se virar nos 30. Mas, pô, só que a gente não aprende que isso é uma habilidade. A gente tem muita gente que cresce... Eu entendi isso uma habilidade na Gerando Falcões. Eu acho que as pessoas não têm essa noção. Não tem essa noção de que isso é uma habilidade. Então ela nasce, cresce, desenvolve essas habilidades, não entende isso como uma habilidade e não aproveita, e não canaliza, não direciona essa habilidade para o seu próprio crescimento, para o crescimento do seu negócio. Quantos empreendedores fantásticos que a gente tem dentro de favela, um cabeleireiro, uma manicure, só que ela não tem um ferramental completo para expandir aquele negócio, para conseguir desenvolver aquilo. Então a gente pegou esse conhecimento,
que a gente aprendeu na teoria, que a gente aplicou na prática, disseminou ele em módulos de aprendizagem na Falcos e hoje a gente entrega para todos esses líderes sociais que estão espalhados no Brasil, para que eles também percorram essa mesma jornada e consigam, dentro do seu contexto e da sua realidade, chegar naquela sustentabilidade viável para o seu momento, para o seu negócio, para o seu território e conseguir entregar um serviço de maior qualidade na onde ela está. E quando a gente conecta todos esses atores numa única só rede, com uma visão, trabalhando em conjunto, se torna um exército de transformação e um poder que a gente... Difícil até de medir aonde isso vai chegar. Nem sabia que tinha, né? Nem sabia que tinha. Você vê que... Você entende que Brasil antes de Girando Falcões e depois? Nossa, isso eu acho que é um pouco... Quando se falava em ONGs... Eu acho que é um pouco... Eu esqueci a palavra. Audacioso demais dizer isso. Mas eu acho que a gente conseguiu... no terceiro setor, para esse público de favela, abrir uma janela de oportunidades e, através hoje da rede Gerando Falcões, a gente consegue também entregar para a própria ponta mais recurso de conhecimento que estava restrito e recurso também até financeiro, porque hoje a gente tem dentro da rede ONGs que recebem investimento da Gerando Falcões que são aceleradas. A gente tem os nossos editais internos, onde a gente consegue distribuir entre mais organizações esses recursos para que elas fortaleçam as suas organizações, consigam comprar um equipamento, contratar uma pessoa, enfim. Então a gente também está conseguindo, através da Gerando Falcões, captar recursos e distribuir entre essas ONGs menores que antes não acessavam esses recursos. E ele ainda acha que é muito audacioso falar isso. Mas a Gerando Falcões, quando eu digo Brasil antes e depois, eu vejo assim, falando de mim, dos líderes que eu acompanho, vocês não estão mudando a ponta. Até os líderes tiveram assim um conhecimento de mudança para eles, para a ONG deles, porque às vezes muita ONG, o que ela fazia, o que ela praticava não é que era errado, ela não tinha ferramenta, conhecimento de onde ela podia chegar. Então hoje eu vejo assim um exército de pessoas que foram transformadas pelo conhecimento, mas que aprenderam o seguinte: peraí, eu posso captar desse jeito? Nossa, eu posso fazer isso aqui? E mudou toda uma estrutura do que as pessoas conheciam de ONG. Hoje, quando fala Gerando Falcões, as pessoas falam: eu sei o que faz, eu sei o que é, eu sei. Antes, quando você falava de ONG, as pessoas, ONG vai pedir dinheiro, vai pedir doação, é para dar cesta. E hoje eu acho que vocês mudaram muito essa visão de o que é realmente uma OSC e qual é o poder que ela tem na sociedade. Eu acho que a gente trouxe um pouco mais de profissionalização para esse setor, principalmente falando das ONGs menores, né? Porque quando eu falo ONGs menores, são ONGs, as diversas ONGs espalhadas pelo Brasil inteiro. Hoje a gente está em todos os estados, né, do Brasil, do extremo da Zona Leste aos sertões, aos ribeirinhos na Amazônia, levando esse conhecimento base para profissionalizar essas ONGs e profissionalizar o terceiro setor. Sim. Né? E quando você faz isso, você fortalece o grupo, né? Fortalece o coletivo, profissionaliza o coletivo e esse coletivo ganha força sistêmica, credibilidade. Então, por exemplo, a Gerando Falcões hoje é auditada por auditoria externa, todas as nossas contas são auditadas, a gente tem uma prestação de contas extremamente detalhada e rígida, não só... Portal de transparência. Um portal de transparência, tudo isso para dar luz... Aliás, esse portal me ajudou muito, porque às vezes a gente recebe alguma coisa de algum patrocinador, alguma coisa assim, e aí, às vezes, você tem 1.500 famílias e recebeu 500 itens. E aí a pessoa, tipo, será? Gente, vai lá no portal de transparência. Lá tem o que cada um recebeu, como recebeu, quanto recebeu, como fez. Então, acho que isso é importante até para as outras organizações, né? Esse meio de se proteger, Sim. de proteger a sua comunidade, os parceiros, né? Exatamente. E de realmente conseguir fazer com que aquele doador, com que aquele investidor tenha visibilidade de como o recurso que ele está doando e investindo está sendo utilizado e do impacto que ele está gerando. E quando a organização
cria esse mecanismo de prestação de contas de uma forma profissionalizada, ela vai ganhando cada vez mais abertura e mais espaço para atrair mais recurso, para atrair mais investidores. Então, e fica um recado para todas as organizações, é importante criar sistemas de prestação de contas, de canal de transparência, que seja realmente transparente, porque isso aumenta a sua credibilidade e aumenta a crença que esse doador, que esse investidor tem no seu trabalho. No histórico da Gerando Falcões foi assim, quanto mais a gente comprovava o nosso resultado na ponta, do impacto, e mais prestava conta desse impacto e do recurso, do como que ele estava sendo utilizado, mais a gente conseguia crescer a nossa captação, crescer o número de pessoas apoiadoras e chegar hoje numa escala de milhares e milhares de doadores, né? Com escritório em Nova York, com captação internacional, com grandes companhias, com collab, com várias marcas, de ter nossos produtos em diversas lojas, prateleiras, etc. Eu fui no aniversário do meu pai, encontrei o polvilho lá na prateleira. E isso é incrível, você vê que tá chegando em todo lugar. Todo lugar. Né? É um pouco assustador, mas é isso, né? Então você chegar lá no fast food e ter um lanche com a sua marca, né? Como o Subway da Quebrada, chinelo, Havaianas. Então, mas isso é uma construção. Sim. E uma construção de muito trabalho duro, de muita seriedade, de muita transparência, de ouvir muitos nãos e continuar insistindo, de estratégia, de planejamento, de tomar risco, né? De em cada falha se tornar um degrau para você conseguir fazer melhor e fazer melhor e fazer melhor. Eu estava escutando um discurso do Kobe Bryant e ele falou assim que ele não tinha chegado naquele patamar por conta do talento e da habilidade. Só. Ele chegou naquele patamar por conta de todas as vezes que ele acordou 4 horas da manhã, que ele treinou 3, 4 vezes por dia, que ele não desistiu nos momentos mais difíceis, que ele se sacrificou para chegar naquilo. Então, eu acho que essa é a jornada que eu percorri, que você percorreu, que todos que estão nessa trilha estão percorrendo. E se alguém pensa diferente disso, tá pensando errado. Porque eu falo que não existe nada que é impossível para quem segue em frente. Verdade. Para quem continua avançando. Persiste. Me perguntam assim, qual que é o maior segredo seu para superar tudo que você superou e chegar onde você chegou? E aí as pessoas tendem a achar que a gente é um... Tem uma mágica, né? Que tem uma mágica, a gente é um ser de outro planeta, que a gente é, sei lá, especial ao ponto de ser diferente dos outros. E eu encontrei nessa minha trilha e percorri nessa minha trilha com muitas pessoas bem mais inteligentes do que eu, muito mais capazes do que eu, inclusive, mas que não conseguiram chegar porque pararam no meio do caminho. Porque desistiram por conta da falta de alguma coisa, de alguns nãos, de uma dificuldade familiar e pessoal. E eu acredito que eu estou aqui para além dessa vocação para a missão, por conta desse comportamento, de continuar avançando mesmo nos momentos mais difíceis. Ou isso foi uma coisa que você foi desenvolvendo no decorrer da sua carreira? Você sempre foi de tipo, não, eu vou fazer até o fim? Não, porque até porque eu acho que no momento que eu me envolvi na minha adolescência com as drogas, claramente ali eu me entreguei, né? Por quê? Nasci num lar extremamente conturbado. Meu pai, infelizmente, tinha problema com vício. Rolavam agressões dentro de casa, briga de irmão com irmão, pai. Eu tinha 6 anos, assistia toda aquela cena. E eu brincava no quintal da minha avó. Lá, os meus tios, na época, mexiam com assalto, essas coisas. Então, eu cresci num ambiente que eu não sabia. Mas depois de adulto, inclusive já empreendendo, eu comecei a estudar e entender que esse cenário, esse contexto de vida estava me afetando cognitivamente, estava me afetando emocionalmente, estava criando em mim alguns hábitos ou deixando de criar em mim alguns hábitos que me atrapalhariam, né, pro resto da minha vida. E eu conheci o esporte com 11 anos, me apaixonei com o skate, até os 13 pratiquei, comecei a competir, tive patrocinador, com 13 anos e meio me machuco.
E aí, eu não sabia disso. O skate pra mim era uma fuga. Porque eu saía 8 horas da manhã, voltava 8 horas da Não noite. precisava estar em casa Não vendo. precisava estar em casa. E aí, sem o skate, agora eu tô em casa, sem ter o que fazer, naquele contexto de um ambiente que não era um ambiente tão agradável. Entrei em depressão, fiquei 2 anos trancado em casa, num quarto, só saía para ir no quintal, etc. E logo em seguida eu me envolvo com as drogas. Então, e por que eu me envolvo com as drogas? Porque, primeiro, eu me sentia inferior às pessoas, autoestima super baixa, não achava que eu não sabia fazer mais nada ou tão bem ou além do que o esporte que eu já não praticava mais. E encontro naquele grupo de pessoas ou de amigos, entre aspas, um comportamento que me faria se sentir aceito. Então isso é fraqueza. E aí eu experimento essa droga, percebo nela reações emocionais que me deixavam mais confiante, mais proativo, eu me sentia mais capaz de resolver os problemas e me torno um dependente emocional. 4 anos depois, eu já estava no fundo do poço, assim, que eu já não conseguia trabalhar, não conseguia praticar esporte, ficava 3, 4 dias fora de casa, às vezes 5 dias na rua. É, quase morri de overdose, foram assim, quase 8 anos de muita degradação. Então nesse momento eu me entreguei completamente àquilo. E aí chegou um momento que eu resolvi buscar ajuda. Você teve esse start? Eu tive esse start. Foi uma situação. Quando eu tinha 11 anos, eu conheci uma pessoa na igreja chamada Wellington, que ele me acolheu naquele ambiente religioso. E aí, nessa fase adulta, eu tava voltando de uma dessas baladas, encontrei essa mesma pessoa saindo para trabalhar e ela Você voltando da balada e ele saindo para trabalhar. Ele falou, pô, quando você quiser conversar, você vem aqui e tal. E eu um dia acordei assim, levantei na verdade, me olhei no espelho, aquele dia parece que uma venda caiu dos meus olhos. Eu consegui realmente me enxergar, porque quem tá no vício tem uma dificuldade de reconhecer que ele tá sem controle. E eu tava completamente sem controle, mas não querendo aceitar isso. E naquele dia eu consegui me enxergar, falei, meu, que poço que eu desci, quão fundo eu desci nesse poço. Lembrei dessa pessoa e fui lá buscar ajuda. E essa pessoa me recomendou ir para um tratamento numa comunidade terapêutica. E eu acabei indo para essa comunidade terapêutica e lá começou minha trajetória com o terceiro setor. Sério? E como é importante esse acolhimento que você teve lá na infância, na adolescência, desse cara, o Wellington. E, tipo, você reencontrar ele, talvez não foi um start pra você? Foi o start. Porque você lembrou do acolhimento. Lembrei do acolhimento e me senti seguro de me abrir para alguém que eu sabia que não ia me julgar, que ia me acolher, ia me direcionar de alguma forma. E foi exatamente isso que ele fez, e juntou outros amigos e pagaram para mim uma comunidade terapêutica. E aí chegou lá, começou minha história com o terceiro setor e com a música, né? Porque eu comecei no trabalho social com música. Com a música. Né? Não foi necessariamente com as atividades empreendedoras. Tinha lá um grupo de samba, eu queria participar. Só que aí uma coisa que ali eu vejo que eu já tinha, eu sempre queria estar na frente. Então, de alguma forma, eu tinha ali um espírito de liderança. Que eu não queria tocar o tamborim e ficar lá no fundo. Eu queria fazer uma atividade que trouxesse, né? Eu queria ser o vocalista, eu cantava mal pra caramba, né? Nunca tinha feito aula de música. E aí eu falei, pô, acho que pra cantar rap não precisa ser muito afinado, precisa. Mas eu falei, vou fazer aqui uma letra. E cheguei lá pro cara do grupo de samba e falei pra ele que eu era um rapper bem experiente. Você já chegou se apresentando assim? Cheguei me apresentando, eu sou um rapper lá da minha comunidade e tal. E tem uma música A internet não era tão desenvolvida, né? Não te tinha. procurar. E aí eu falei pra ele que eu tinha uma música pra eles cantarem comigo. Não eu cantar com eles. E nem dar música pra eles. Né? E aí ele olhou, aí eu cantei pra ele a música, ele contou uma mentira maior do que a minha, que ele falou que eu tinha talento. E eu acreditei nessa mentira, mas me deu um estalo ali. Eu falei, cara, é isso, eu sei, conheço do skate, agora da música. Então vou usar essas duas ferramentas
para criar alguma coisa lá no meu bairro que impeça as crianças de seguirem meu exemplo no passado. Você tinha essa noção. Então tinha essa noção. Lá Legal. dentro da clínica me despertou isso. Só que era uma coisa que eu queria fazer ali, na quebrada. Não pensava em expandir nada. E eu saí de lá... Quanto tempo você ficou lá, Lê? Eu fiquei 3 meses. 3 meses. E quando eu saí de lá, uma semana depois eu me reencontrei com o Edu. E o Edu estava escrevendo o livro, Jovens Falcões, estava com esse negócio de mudar o mundo, aquela coisa e tal. Eu falei, pô, o cara preto da favela vai lançar um livro, ele tem que ter um rap também. E aí eu fiz uma letra de rap que chamava Jovem Falcão, porque era o tema do livro. E aí um dia a gente se encontrou no trem, assim, voltando de São Paulo, e ele... falou, pô, fiquei sabendo que você fez um rap e tal, me mostra aí, vamos ali no meu escritório. Cheguei lá, o escritório dele era meio metro quadrado, com 2 puffs no chão, não tinha banheiro, não tinha internet, não tinha computador. Visionário. E eu cantei a música pra ele, e quando ele terminou de ouvir a música, ele pegou uma folha de sulfite, assim, começou a rabiscar, fazer uns números, criar um plano lá maluco, bateu a folha no chão e falou, vamos mudar o mundo. Eu falei, tá bom, vamos mudar o mundo. E eu fui embora, e eu tinha conseguido um emprego numa metalúrgica, que era o dinheirinho ali que tava me gerando alguma renda, né? E eu falei, pô, vou pedir demissão. Agora tem um projeto lá com o Edu, que a gente vai mudar o mundo. Voltei, no terceiro dia eu voltei e falei, Edu, tô pronto. Aí ele, você tá pronto pro quê? Eu falei, pro projeto, você não falou que a gente vai mudar o mundo, tem um projeto assim, assim, assado. E ele falou assim, não, mas... Não é hoje. Não era agora. Eu não tenho dinheiro pra te pagar. Eu falei, cara, agora já foi. Pedi demissão. Saí com a mão na frente, outra atrás. E agora nós temos que fazer alguma coisa. E aí esse início da Gerando Falcões, que eu acho que vale a importância aqui de ressaltar, que foi assim. Então, o Edu, com essa ideia mirabolante, sem patrocínio, sem renda, lança o livro, vende de porta em porta, a gente consegue se estruturar ali com o primeiro escritório, com a Mandinha, Bolharini, Maiara e outros voluntários, mas a gente não tinha como se manter, não tinha recurso. Então foram nesses, por exemplo, no final do terceiro mês de início, eu estava com a luz cortada de casa. Eu amanheci que tinha um pouquinho de arroz queimado no fundo da panela para tomar café da manhã, não tinha nada. Né? E nesse dia eu repensei, eu falei, acho que eu devo voltar para metalúrgica. Mas sabe quando você recebe aquela mensagem que você não sabe se vem de cima ou se vem de dentro, mas vem aquela mensagem que você fala, continua. E aí eu continuei, a gente continuou, e aos poucos a gente foi conseguindo conquistar esse espaço, provar o nosso impacto, porque o empreendedor social, ele precisa ter essa clareza, que o recurso não vem antes do resultado. O resultado vem primeiro. Quando eu ouvi você falando essa frase, eu falei, meu Deus, é verdade, eu preciso começar a mostrar o resultado primeiro. O resultado vem primeiro. Sua maior venda, a sua primeira maior venda é o resultado. Dificilmente alguém vai investir numa ideia que está escrita no papel. As pessoas vão acreditar e investir naquilo que você mostra como resultado. E isso é super importante. E o empreendedor social, geralmente, ele tem um resultado. E aí vem a segunda etapa, que é saber como vender esse resultado, entre aspas. Mostrar esse resultado. Fazer o marketing desse resultado. Que é diferente de você fazer o marketing do que você não faz. Porque quando você já faz, é menos difícil. Então você tem que empacotar bem esse seu produto, que é o seu impacto na ponta, para mostrar o seu resultado. E aí o resultado vem, aí o investimento vem através do resultado. É um caminho inverso, né? É um caminho inverso. Do comércio. É mais difícil o investimento vir primeiro, pelo menos pra gente que não tá herdando nada, né? Sim. Olê, você acha que essa força que vocês tiveram de continuar, porque pra época, eu imagino pra época, que hoje as pessoas já falam que é loucura. Uhum. Mas pra época, as pessoas no geral apoiaram vocês ou tipo, isso é uma loucura. Vai procurar um emprego, vai fazer tal coisa que isso aí não vai dar nada. A gente ouviu muito isso. É muito. Eu quando cheguei, eu lembro até hoje, o primeiro dia que eu saí da clínica, eu tava chegando na rua da minha casa, e aí eu escutei falando assim, daqui a um mês ele tá nas drogas de novo. Quando a gente começou a fazer o trabalho, até as pessoas acreditarem
que aquilo era sério, que aquilo era verdadeiro. Teve uma jornada. Você conquistar o primeiro doador, que às vezes é o cara da padaria da esquina, que é um mercadinho do bairro, que é algum conhecido que vai fazer sei lá, a primeira doação. Então foi muito, muito, muito difícil. Foi um caminho de muita dificuldade. Assim, vagabundo, não tem o que fazer. Então isso é comum para todo mundo que começa a empreender, principalmente no social, aonde tinha, né, ou ainda tem um pouco daquele estigma, né, de que não sabe o que está fazendo, Tá está emocionado. Então foi muito difícil nesse sentido, a gente ouviu sim muito isso. Mas aí eu volto para aquilo que eu falei aqui no começo. Você tem que ter muita certeza de qual que é o seu objetivo. E tem que ter muita clareza de que o processo, ele é muito dolorido. Muito. E você pode falar assim, então eu vou fazer outra coisa. E aí é que é a pegadinha, que às vezes essa falta de compreensão ou maturidade sobre a vida faz com muitas pessoas. Porque independente do caminho que você for percorrer, não tem nada que é fácil. Nada vai ser fácil. Tudo vai ser muito difícil. E se as coisas forem fáceis demais, você tem que desconfiar, tem que ficar atento. Porque alguma coisa pode não estar tão correta, tão certa. E eu já conversei com pessoas assim, mas tudo tem que ser na dor? Então nem tudo tem que ser na dor. Mas tudo que você quer construir grande, com qualidade, no longo prazo, quer viver do que você ama, o caminho vai ser muito difícil. Não cai nada do céu. Você recebe muito mais não do que sim. É muito mais porta fechada do que aberta. É muita mais gente que não acredita do que a gente que acredita. Depois que você fica maior ou grande, como a Gerando Falcões, você passa a ter haters públicos. Mas a gente sempre tem um hater, ou é um vizinho, ou é alguém da família, todo mundo tem. Então você, independente do tamanho que você tá, você tem que superar essas crises do dia a dia, esses desafios do dia a dia. E aí o que eu acho que no nosso caso, a gente tem uma certa vantagem quando a gente compreende que essa vida dura desenvolve na gente habilidades, é nesse sentido. Porque, superou fome, superou família desestruturada, superou escassez. Né? A gente que, nos anos 90, a gente era todo final de semana era corpo estirado, você... tinha que passar por cima de corpo para ir para a escola, brincava de ver corpo no rio. Então, quando você vem desse contexto, e aí você canaliza a sua mente para entender, não deveria ser assim, mas, cara, tudo isso aqui me tornou uma pessoa casca grossa. Então, eu vou usar essa casca grossa que eu tenho para superar os meus desafios aqui do dia a dia no meu negócio. E aí você transferir essa resiliência para o seu dia a dia, para o seu negócio, para o seu empreendimento, para o seu sonho, é fundamental para tudo o que você vai fazer. Seja no seu social, seja no não social, o que mais você vai ter é pedra no caminho. Mas aí você escolhe se a pedra vai ser um degrau ou se ela vai ser um obstáculo. Então acho que a diferença está em como você enxerga os desafios e como você lidar com eles. Lê, quando vocês começaram essa trajetória, tinha outro líder, outras pessoas no social que vocês se inspiravam, que você falava assim, não, isso aqui é muito incrível? Não, na época ou não tinha tantas pessoas próximas assim? Eu não digo aquela referência de jornal, televisão, longe. Alguém próximo? Tinha gente próxima? A gente tinha próximo muito poucas organizações, as que estavam no mesmo momento que a gente, mas que a gente trocava já ali conhecimentos entre si, né? E na época o Afro-Reg era muito grande nessa parte do social, né? Hoje eles estão distribuídos em social, em cinema. E nessa época a nossa maior referência era o Afro-Reg. Então a gente chegou a ir para o Rio, a fazer imersão lá, entender como que funcionava e etc e tal. Então a gente tinha como o terceiro setor essa ONG como a nossa referência naquele momento, né? E depois a gente foi aprendendo a criar os nossos próprios mecanismos, né? De trabalho, pensando que a gente estava num território diferente do Rio de Janeiro também e que a gente tinha uma especificidade de território, que a gente precisava também moldar um pouco aquilo que a gente fazia, mas a gente sempre teve
esse perfil de buscar conhecimento. No Isso terceiro que eu ia te setor, de buscar Todo conhecimento. mundo começa, e assim, de onde veio essa coisa de que a gente tem que ir lá no Rio de Janeiro conhecer, ou a gente tem que ir na empresa tal, pegar o modelo deles, ou... Porque assim, eu vejo muitas organizações, e essa semana eu até postei sobre isso. Gente, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de falar com um amigo, com alguém que tá fazendo. A pessoa fica emocionada, vou fazer, e começa a fazer e tá se dando mal, e aí não tá conseguindo evoluir, sendo que tem pessoas ao redor que faz aquilo. De onde vem esse start de vocês de sempre procurar um modelo, uma referência? Eu acho que isso veio muito do Edu, assim. O Edu sempre foi muito curioso, muito inventivo. Desde quando eu me encontrei com ele pela primeira vez, ele já estava se conectando com outras redes. Na época, por exemplo, a própria geração de valor com Flávio Augusto, depois se conectando a outras redes para aprender e trazer esse conhecimento pro negócio social, né? pro Gerando Falcões. Então vem muito do Edu e aí essa cultura ficou impregnada em todo mundo da Gerando Falcões. Era dele, pessoal, e foi Impregnando e trouxe pro grupo. E a gente tem isso como, por exemplo, a gente foi para Bangladesh há 2 meses atrás para aprender com a maior ONG do mundo, que é a ABRAC, como que eles fizeram o programa de graduação da pobreza deles lá. Então, por quê? Porque a gente tem um programa semelhante aqui no Brasil, que é o Favela 3D, que quer emancipar as pessoas da pobreza, e fomos aprender com a ONG que fez isso, que faz isso até hoje, que está lá em Bangladesh. Para você ter uma ideia, a BRAC tem um orçamento de 1,5 bilhões de dólares ano. Eles já atenderam mais de 160 milhões de pessoas. E através de todo o programa deles de microcrédito, de trabalho de desenvolvimento humano, fazendo com que as famílias... É interessante que lá é como a indústria não chegou, a colonização lá não avançou tanto, então eles não tinham empresas, as pessoas não tinham trabalho, não tinha empresa, não tinha indústria. Então a única forma que eles tinham de tirar o país daquele cenário de extrema pobreza, que Bangladesh foi o segundo país mais pobre do mundo, era fazendo com que criassem muitos negócios. E as pessoas tivessem seus comércios, seus pequenos comércios, mas para fazer isso eles tinham que acessar crédito. Mas quem que ia dar crédito para as pessoas tão pobres? Então eles criaram um banco próprio para distribuir crédito personalizado para as famílias. Então tem crédito desde uma galinha. A galinha bota 10 ovos, que vai dar mais não sei quantos pintinhos. Daqui a pouco ela vai ter mais 3, 4 galinhas. Aí ela vem e paga a galinha de volta. Aí ela acessa mais crédito, aí consegue uma vaca. Eles criaram um sistema e eles tiraram Bangladesh desse ranking do segundo mais pobre do mundo e hoje está entre um dos países que mais crescem, né, no mundo. Inclusive a gente fez agora uma parceria com eles, que vai ser anunciada ainda, para que as duas organizações consigam colaborar, porque a gente tem uma pobreza urbana que eles começam a vivenciar agora em Bangladesh, e a gente tem dentro do nosso país pessoas que estão vivendo, mesmo nesse contexto urbano, a extrema da extrema pobreza, que lá eles chamam de ultra pobres. E eles conseguiram desenvolver uma metodologia para fazer com que, principalmente, a mentalidade dessas pessoas conseguissem acompanhar as oportunidades. Então, e olha só que loucura, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura das pessoas acessarem crédito para consumir. E lá, dentro da metodologia deles, é acessar crédito para empreender e poupar. Então eles têm meta de poupança, toda família tem que poupar dinheiro no banco e eles contabilizam isso, põem meta, faz o acompanhamento, encontros quinzenais dentro dos territórios, as famílias têm que depositar ali, fazer a poupança daquele recurso, porque isso vai virando pontuação para ela acessar mais crédito e empreender mais. Então eu conheci lá família que estava na ultra pobreza e hoje está na dignidade deles, que tem 5 mil metros de terra, tem 4, 5 casas nesses 5 mil metros, tem vaca, tem cabra, tem galinha, então eles conseguiram realmente sair da pobreza e se sustentar dentro desse contexto deles. E a gente vê que a coletividade funciona em todas as áreas, né? Essa questão da rede, de estar na mesma visão. É isso. E aí eu vi que você foi pra África. Fui pra África. Conhecer, aprender, falar. Fui estudar. Fui estudar inglês. Então vocês estão sempre se conectando. Sempre. Eu acho isso muito legal, mas eu falei, cara, como é que
eles estão sempre se conectando com algo para trazer, para melhorar. E a gente ainda tem ONGs, organizações que têm esse receio de pedir ajuda, de falar como é que eu busco, como é que eu faço. E eu acho que isso é muito importante, né? Essa colaboração de outros parceiros. É super importante. Tanto para você absorver conhecimento, fazer network, que é super importante, e também para conseguir gerar o impacto que precisa. Porque a Gerando Falcões, ela hoje é um ecossistema de desenvolvimento social, que trabalha por meio dessa rede para combater a pobreza, até a gente ver a pobreza se tornar uma peça de museu. Então, por exemplo, a gente acabou de inaugurar lá a primeira favela 3D do Brasil, em Ferraz de Vasconcelos, Sim. lá na Favela dos Sonhos. Isso aconteceu em 2 anos, aproximadamente. Então, em 2 anos, foram feitas melhorias habitacionais. Em 2 anos, foi feito esse programa de graduação das famílias da pobreza. Em 2 anos, foi zerado a fila do desemprego naquela favela. Iluminação que chegou naquele lugar, não tinha CEP, hoje tem CEP digital, não entrava Uber, hoje entra Uber. Muitas evoluções dentro daquela comunidade. Atendimento de saúde psicológico 24 horas através de cabine de atendimento. Eu fui na inauguração da Favela 3D e tinha uma senhora sentada bem na entrada, assim. E aí eu conversando com ela e tal, tava esperando uma moça chegar, conversando com ela, eu falei, a senhora mora aqui? Ela falou assim, não, eu moro lá. Aí eu falei assim, tá só descansando? Ela falou assim, então, eu gosto de ver, eu gosto de sentar aqui. Porque eu não conheço ninguém daí. Mas desde que esse pessoal chegou aqui, isso aqui tá uma paz. É isso aí. Menina, aí eu falei, me conta mais. Aí a gente ficou papeando lá. Então você vê assim, ela não faz parte daquela comunidade, ela mora do outro lado da rua. E ela falou que ela gosta de todas as tardes passar lá porque ela vê as crianças, ela vê os grupos, ela vê o movimento e tal. E ela falou, e hoje é alguma festa aqui, porque eu vi muita coisa acontecendo aqui. Aí eu falei, e a senhora tá gostando? A senhora achou que isso melhorou? Ela falou, muito. Então você vê alguém que, de fora do movimento, que está se sentindo beneficiado. É isso. E essa entrega só é possível com cooperação e colaboração. Porque tem serviços que cabem à ONG, mas tem serviços que cabem ao poder público, tem serviços que cabem à iniciativa privada e outros à sociedade em geral. Então, a gente aprendeu muito sobre isso em Medellín, de novo, o conhecimento. Porque lá em Medellín, eles conseguiram tornar Medellín, que foi o lugar mais perigoso do mundo, até chegar ao prêmio de cidade mais inovadora do mundo. Porque eles criaram esse acordo de cooperação entre o poder público, entre a iniciativa privada, entre as ONGs e a sociedade, construíram um plano de longo prazo para que, independente do governo que entrasse ou saísse, as empresas que compraram, grupos de empresários compraram as empresas um dos outros para não vender para fora e o dinheiro ficar dentro de Medellín. As ONGs entraram no processo de chegar e de executar aquilo que nem as empresas, nem o Estado conseguia fazer em termos dessa educação mais direta, dessa engajamento de comunidade, a sociedade inteira trabalhando a cultura de paz. Então, tornou Medellín esse lugar. Essa cooperação fez Favela dos Sonhos uma realidade, está fazendo o Favela Marte uma outra realidade. E agora, o que a gente quer é que todas as ONGs que estão na rede consigam evoluir tanto em todos esses processos, se abrir tanto, né, para todos esses mecanismos, para que a gente escale o Favela 3D e entregue para o Brasil, em cooperação com todos esses atores que eu falei, uma solução viável para acabar com a pobreza e trazer a dignidade para todos os territórios que a gente tem hoje no nosso país. Pensando em tudo isso, toda essa evolução que você está fazendo no Brasil, que o grupo está fazendo, que vários colaboradores, patrocinadores e tal. Pensando lá quando você tinha uns 10 anos de idade, você imaginou viver tudo isso? Não, nem passava pela minha cabeça. Se você tivesse que dar um recado para aquele menino de 10 anos, o que você falaria? Eita... Todo mundo fala isso quando eu pergunto isso. Porque você construiu, eu acho que muitas pessoas, como você, como o Edu, converso muito com o Léo Precioso, enfim. Acho que às vezes vocês não têm noção do tamanho que vocês são, né? Até porque vocês são super humildes, super simples e tal. E vocês são gigantes dentro do Brasil e fora. São referências para organizações, para empresa privada, para muita coisa. Mas existe um caminho que ninguém viu.
né? Tem um choro aí que às vezes ninguém viu, a falta de dormir algumas vezes, algumas situações e Sim. tal. Mas aquele cenário de você 10 anos, onde era? Cara, em 10 anos eu tava perdido, né? Família desestruturada, meus pais separados, né? Todo aquele contexto que eu te trouxe. E aí você falando e vi algumas lembranças, né? Eu ficava muito sozinho, chorando, né? Porque eu queria ter uma outra vida que não aquela naquele momento. Então quando eu olho para aquela criança de 10 anos que sonhava em reverter essa situação, de poder ver minha mãe num lugar melhor, tendo um pouquinho mais de qualidade de vida, é, eu não consegui todas as coisas, mas eu posso dizer que para essa criança de 10 anos que a gente superou, que a gente está a 70% do nosso objetivo e que a gente vai chegar lá. De orgulho, né? De Um orgulho orgulho. e de muita gratidão, né? Porque eu costumo dizer que, pô, já nasci, assim, entre aspas, ferrado, né? E eu ainda piorei com as minhas atitudes, né? Eu consegui, né? Piorar a minha condição durante um período. Então eu sei que também é um milagre, que é uma segunda chance eu estar aqui falando com você hoje e não ter perdido a minha vida, de não ter interrompido, né, esse ciclo de existência aqui na Terra, porque eu provoquei, viu? Fui fundo, fiz muita bobagem, consumi muita cocaína, assim, num nível que assim, todo mundo ia embora eu ficava, né? Então eu realmente fui muito fundo nesse poço. Então eu estar aqui também é um milagre, assim. É um milagre. Hoje, quando você volta pra casa, não sei com quem você mora, mas quando você volta pra sua família, pra sua mãe e tal, qual é a sensação de ver o rostinho dela e falar, nossa, Eu tenho um sobrinho neto, né? E minha mãe, que hoje a gente mora juntos. E toda vez que eu chego em casa, que aliás é teu xodó, né? ele é super inteligente. Toda vez que eu chego em casa, eu tenho um olhar da minha mãe assim de alívio, né? Que é, né? Não tô chegando mais louco em casa. E eu recebo um abraço caloroso e beijos do meu sobrinho, assim. Então, e aí eu me pego pensando às vezes como eu chegava antes em casa. Que eu chegava escondido para ninguém me ver, tentava o máximo, ficava lá horas e horas no quarto para não sair nem para ir no banheiro porque tava destruído, né, minha fisionomia. Então é uma diferença muito grande assim, sabe, Luma? E é uma satisfação enorme. Ao mesmo tempo aumenta o senso de responsabilidade, Sim. porque estar nesse lugar também traz essa responsabilidade da referência e de também ser o máximo esclarecedor possível para as pessoas que me seguem. E eu costumo dizer para muitos jovens assim que a minha história é legal do ponto de vista da superação, mas ninguém precisa passar pelo que eu passei para ter uma história de superação. Aliás, é melhor que eles não passem, porque dá para chegar mais rápido, inclusive, do que eu cheguei. E eu sou uma exceção também, eu não sou a regra. Sim. Porque dentro das estatísticas, é muito difícil alguém que consegue superar as drogas, que consegue restabelecer a sua vida, que eu tenho 12 anos que eu não uso mais nada, nunca tive uma recaída. E isso é uma exceção, isso não é a regra. Então, se tiver alguém assistindo a gente, se você não experimentou ainda, não experimente. E se Não você está entra no por esse caminho. começo, ainda dá tempo de parar, porque é uma coisa que a gente acha que tem controle, que a gente acha que vai ter controle, mas no fundo, a gente não se conhece de fato. A gente não sabe como o nosso organismo vai reagir, como as nossas emoções vai reagir àquilo e a gente não pode se espelhar nos outros. A gente tem que nesse tema a gente tem que estar sempre desconfiado. Então, não usar é a melhor prevenção que existe, né? Então, não precisa ter uma história de superação nesse sentido. Você Sim. pode superar os desafios do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, a própria escassez de recurso financeiro, de oportunidade do dia a dia. Isso é uma grande superação.
E isso já conta muito, já vale muito. Até porque você falou que você chegou bem no fundo do poço e foi um preço para você conseguir sair, né? Exato. Foi um preço da família seu, um preço de você reconquistar a confiança das pessoas. Como Exato. você falou no começo do projeto, você tinha que provar que você estava bem para as pessoas acreditarem naquilo, né? E é isso, é o preço da família, todo mundo sofre junto. Né, acho que todo mundo que está nos assistindo agora deve conhecer alguém ou tem alguém na família que está numa situação como essa. Então, envolve todo mundo. Você gera uma onda, né, de situações que envolve todo mundo. E é isso. A retomada também ela é dolorosa, né? Você reconquistar a confiança, você conseguir provar que você não é mais aquela pessoa que você era antes, que você mudou de fato, que você tem uma nova visão de vida, que você tem um coração e uma mente regenerada, que você tem outros objetivos. É uma coisa de longo prazo. Tem coisas que só estão sendo concretas para algumas pessoas hoje, 12 anos depois. Nossa. Né? E você tem que estar ali no dia a dia, conseguindo se esquivar de todos essas setas que vêm na sua mente, de todas essas coisas que você ouve e continuar percorrendo o seu caminho. Você percorreu muito tempo na mesma quebrada que você nasceu. As pessoas têm noção de quem é o Lê Maestro lá na quebrada hoje? Elas têm noção da grandeza que você se tornou no Brasil, de referência para outros líderes. Cara, criou uma faculdade de líderes sociais, viaja o mundo inteiro para trazer tecnologia, inovação e tal. Elas têm essa noção ou elas não têm noção? As pessoas que geralmente mais as atendiam, a gente acabou, o nosso polo de cultura e de esporte hoje é na rua que eu morava. Então, assim, a boa parte das pessoas tem acesso a essas informações através das próprias atividades que a gente oferece lá até hoje. A gente nunca deixou de oferecer, a gente não deixou de oferecer, como a gente ampliou, né, as oportunidades. Então a gente tem esse polo de cultura e de esporte, tem a qualificação profissional, a gente tem ações agora mais voltadas para o decolagem, né, que está dentro do Favela 3D, que é um acompanhamento mais refinado, mais próximo, mais dia a dia das famílias. As pessoas que me acompanham mais daquele tempo conseguem ter noção do tamanho da virada. Entendi. Hoje tem as pessoas que já chegam me conhecendo nesse momento, então não tem tanto Elas não viram a outra fase. Não viram a outra fase. Então tem uma mescla assim de percepções, né, das pessoas. Isso é muito interessante. Eu estive conversando com um grupo pouco tempo atrás e eles fazem um impacto social de outras formas, que são grupos religiosos e tal. E essa metodologia hoje que vocês utilizam na Gerando Falcões, que já é replicada por várias outras ONGs, que agora estão nas escolas também, né? Porque várias ONGs fizeram parceria com a escola, fizeram parceria com a igreja, e a gente está vendo isso acontecer. Isso tudo já estagnou? Ou a gente ainda está procurando mais coisas? Que sentido, assim? A faculdade no geral, a grade dela, e tudo que vocês trouxeram até agora, você acha que já é o suficiente pra gente replicar em todos os lugares que a gente imaginar, ou que ainda tem mais coisas que a gente não acessou ainda? Tem mais coisas que já tá no forno, né, pra gente entregar já nesse semestre pra rede, porque todos esses anos nos trouxeram muitos aprendizados. E aprendizado de coisas novas que a gente precisa entregar e aprendizado de coisas que a gente deixou de fazer, que nunca deveria ter deixado de fazer e que a gente vê hoje que são coisas que têm muito resultado, muito impacto. Então a gente refez o nosso modelo operacional de rede, a gente criou um novo programa de excelência com novos manuais, a gente remodelou toda a grade, não dos conteúdos, mas a forma como a gente aplica esses conteúdos, nivelando por níveis intermediários, básicos, avançados, remodelando os editais internos para trabalhar de forma mais direta no fortalecimento das organizações e conseguir escoar para mais gente as oportunidades do próprio recurso. E com esse aprendizado que a gente teve da BRAC, a gente veio para cá assim com o sangue fervendo e estamos abrindo novas frentes de trabalho na Gerando Falcões, que a gente vai escalar com toda a rede, que eu não posso dizer ainda o que é. Eu sou curiosa. Mas tem muito a ver com o que eu trouxe aqui dessa frente de negócios sociais, de sustentabilidade,
de conseguir Então tem muita coisa no forno ainda que... muita coisa que vai chegar na rede assim muito, muito, muito em breve. Está sendo testado já está sendo prototipado, coisas sendo testadas, coisa aí relacionado a Ai, gente, meu Deus. muita coisa que a gente vai entregar para a rede já a partir desse segundo semestre, aos poucos, né? Porque são muitas coisas que a gente precisa. Porque é isso, a gente precisa Testar e validar, né? Tá sempre testando, né? testando, validando coisas novas e um dia chegar num lugar em que o terceiro setor ele consiga ter ainda mais independência para poder trabalhar com recursos próprios, né? Porque a doação ela é finita, né? E sempre vai ter gente doando, mas a gente não sabe o quanto e a gente não sabe se vai ser o suficiente para o tamanho do impacto que a gente quer gerar. Então a gente tem uma ambição boa também de conseguir criar mecanismos para trazer mais sustentabilidade, mais independência para o terceiro setor de favela no Brasil e a gente conseguir escalar, né, esse impacto com menos dor de cabeça, não com mais facilidade, porque não vai ser fácil. Lê, pensando em todo o seu plano, a sua estratégia, a equipe, as evoluções que vocês fizeram, as viagens, toda a expertise que vocês adquiriram até agora e que ainda vai percorrer em 10 anos, como vai estar a nossa rede? Como você imagina? Olha, de forma bem resumida, até porque é difícil imaginar os detalhes de como isso vai ser, mas entregando a nossa meta, que é 1.000 favelas 3D nos próximos 10 anos, a gente acredita que a rede vai ter entregue para o Brasil um método de trabalho de erradicação da pobreza e tornar isso inclusive disponível para ONGs que estão dentro e fora da rede conseguirem replicar, para que de fato a gente consiga, né, por meio do trabalho do terceiro setor, de políticas públicas e do investimento da iniciativa privada, fazer com que essa metodologia de combate à pobreza esteja disponível de forma simples, com acesso mais ampliado, para que os municípios, as cidades, outras ONGs, outras redes consigam aplicar isso e a gente consiga escalar mais rápido esse programa de erradicação da pobreza, né? Então a gente se vê nesse lugar de talvez um orquestrador de soluções para que o Brasil para que o Brasil consiga chegar no lugar que ele deve estar e tem potencial para estar. Não faz sentido um país como esse, com tanta pobreza, com tanta escassez, com tanta miséria. Não faz sentido a gente ter inteligência tecnológica artificial para replicar um ser humano numa inteligência artificial, para colonizar um outro planeta e não conseguir resolver os problemas mais básicos da humanidade. Não faz sentido algum. Então, eu não vejo como uma utopia, eu não vejo como uma coisa impossível, eu não vejo como um plano messiânico, porque tem coisas muito mais difíceis sendo feitas e sendo entregues ao redor do mundo do que a gente conseguir criar políticas, mecanismos, processos, estruturas, desenvolvimento humano que faça com que a gente consiga trazer todas as pessoas e os territórios para a dignidade. Inclusive nos aproximou muito do poder público, né? Toda a estrutura e toda essa metodologia facilitou muito a nossa comunicação, nosso acesso. E eu acho que em todas as organizações que aproveitarem desse conhecimento, né, elas vão desfrutar para acelerar o seu processo. Agora, quando você fala que nós vamos ter uma entrega de 1.000 favelas 3D e todo esse processo, você imagina que você ainda vai estar lá nesse papel que você está hoje? Você vai estar lá na Falcons? Onde você vai estar daqui 10 anos? É difícil saber, mas com certeza num papel estratégico, que enderece todo esse conhecimento e já estou nesse papel hoje, né, como o diretor da operação
da Gerando Falcões como um todo, mas num lugar ainda mais estratégico, porque a gente criou na rede um sistema de evolução de papel das próprias lideranças como se fosse um plano de carreira. Aliás, estou participando dessa evolução. E uma coisa que eu achei muito importante, que eu acho que a Gerando Falcões cresceu assim muito rápido, né? Então eu acho que você piscou, tipo, pum, tá grande. E a gente tinha muita dificuldade de alguns contatos. E essa evolução de papel aproximou um líder do outro e fez a informação chegar mais rápido, fez o e-mail chegar mais rápido. Então, eu acho que essas metodologias, essas criações que vocês estão implantando, né? Até falei isso com o André na favela, elas trouxeram para nós uma segurança muito grande como participante da rede, como pessoa atuante da rede, de dizer assim, ai, tô conseguindo então. É isso. Ah, então tá dando certo? Ah, então você tem uma resposta mais rápida, você tem um viés mais rápido de alguém ali, e ajudou muito, evoluiu. Então essa evolução de papéis é uma evolução que todo mundo vai passar, de alguma forma. Todo mundo vai passar de alguma forma, e a gente termina de regionalizar 100% da Gerando Falcões esse semestre. Então, com a Gerando Falcões toda regionalizada, e aí o plano de carreira trazendo essas lideranças para serem os gerentes regionais, os braços, ou os apoios, o suporte desses líderes já serem outros líderes também, e a gente cria essa pirâmide no bom sentido de cuidado, onde líder cuida de líder que cuida de líder. Então a gente consegue fazer com que essa comunicação melhore, com que o entendimento do como se fazer para resolver um problema, um resultado também melhore, porque é um líder que passou pela mesma coisa que você, que resolveu um problema muito semelhante, que vai conseguir endereçar soluções. Mas, sobretudo, a gente quer trazer a base para o topo dessa pirâmide, digamos assim, de novo no bom sentido, que é meio polêmico falar o nome pirâmide, mas no sentido de trazer cada vez mais essas lideranças que desenvolveram habilidades de resiliência, de resolução de problemas, de trabalhar com escassez, de fazer muito com pouco, munir elas de ferramentas, de conhecimentos teóricos, de conhecimentos de gestão, para que a gente consiga também criar uma rede que pode ser também gerenciada por líderes sociais que vieram da base e ocupem lugares de tomada de decisão também, para que a gente continue aqui no nosso papel evoluindo de papel, também como o Lemaes também precisa evoluir de papel, o Edu também precisa evoluir de papel, a gente quer levar essa tecnologia para outros países, já estamos captando recurso fora do país, já estamos em Nova York, já fizemos uma série de jantares de captação fora do Brasil. E para a gente conseguir fazer essa escala cada vez chegar em mais territórios, ampliar essa escala com qualidade, a gente precisa que as lideranças também acompanhem esse crescimento para que a gente consiga sustentar as bases dessa rede. A gente não pode perder qualidade, nem essência e nem o foco na nossa missão. Então precisa ter gente boa para ajudar a gente a entregar isso. Isso é um plano sensacional. Para quem está no meio do caminho, ou para quem está iniciando agora, acabou de se formar lá naquela formação linda que vocês fizeram, e que talvez não tenha tantos acessos agora, porque vai começar a imersão lá na faculdade, vai começar todos os projetos agora e tal, e que talvez não tenha dimensão do quanto que a gente trabalhou duro. Cada um tem um nível de trabalho, né? Uns trabalharam muito mais, cada um na sua plataforma. O que você deixa assim porque para que ele seja o próximo líder em evolução, o que você deixa de incentivo? Não só de que tem que estudar, mas de que tem que fazer tudo isso, mas qual é a lição de vida do dia a dia que você tirou de tudo isso, de todas essas batalhas que você enfrentou, para que a pessoa continue, para que a gente continue? Acho que a primeira coisa é estar aberto para aprender, não só no sentido de aprender um conteúdo, mas aprender com aquele que tem mais experiência, de estar aberto para fazer mudanças que doem, para abrir mão de coisas que parecem ser as mais fundamentais, mas que se a gente não muda, a gente acaba não mudando nada. Então, e isso exige uma capacidade de renúncia muito grande, de foco no seu objetivo muito grande
E um nível de maturidade muito grande. Porque o Lê Maestro de 12 anos atrás, ele tem os mesmos princípios e os valores, mas ele mudou muito já. Ele evoluiu muito na visão, no jeito, na fala, no trato, no como, na capacidade de entender o outro, de ter empatia. Então, eu acho que o maior desafio nosso e de qualquer pessoa que quer crescer, de que quer evoluir, é saber lidar consigo mesmo. E estar aberto para mudanças que são extremamente significativas para que a gente consiga continuar em evolução. Se a gente não mudar dentro, a gente não muda fora e não muda absolutamente nada, né? Eu tinha muitas certezas que depois eu deixei de ter. E hoje eu tenho outras certezas. E eu tenho convicção que daqui 5 anos eu vou estar pensando diferente. E a gente tem que estar aberto e atento a esses ciclos de mudança. Porque senão a gente não aceita e nunca muda. E aí a gente vai passando o ano, vai entrando o ano, a gente não muda, a gente não evolui. E depois o que vai restar é aquele remorso. Ou você fala, pô, devia ter feito, não fiz. Ou você fica aquela pessoa que pragueja todo mundo, que bota a culpa em todo mundo, que pra você tudo é diferente e todo mundo tá errado, só você que tá certo, e aí você não consegue transformar as coisas. Eu acho que se vencer é a coisa mais difícil e a mais importante. Porque quando você se vence, você coloca em prática as coisas que você, inclusive, não gosta. Eu ouvi de um amigo que disciplina é exatamente fazer aquilo que você odeia todos os dias, mas fazer. Então, o Muhammad Ali, por exemplo, ele falava que ele odiava treinar. Mas ele sabia que ele tinha que treinar muito, porque senão ele não ia conseguir vencer o oponente dele lá no ringue. Isso é disciplina. E quando você não está aberto, fica difícil. Quando você não se vence, fica difícil. Hoje mesmo, por exemplo, eu acordei 5 horas da manhã e fui dormir ontem à meia-noite. Não é o ideal, deveria ter dormido mais cedo. Mas acordei às 5 para estar na academia às 6. E aí, os 15 minutos depois que eu acordei foi de uma batalha que eu falei, vou, não vou, mas se eu dormir até às 6 eu vou acordar mais disposto, não, mas se eu não for, eu vou ficar mais indisposto, não sei o que tal. Eu falei, o treino é importante para todo o resto que você vai fazer no seu dia e na sua semana. Se você não treinar, você não vai entregar com qualidade. Então treina, vai treinar. Eu mentalizei, daqui a pouco eu pulei da cama, peguei minha roupa, pus minha mochila, academia. E fiz lá o meu treino de 1 hora. Então isso é disciplina e a liderança precisa estar aberta para isso. Precisa estar aberta a fazer o que não gosta, precisa se vencer todos os dias. Ai, meu Deus, vou voltar pra academia. Precisa. E aí vai além, porque tem muitas. Eu tô falando de uma atividade física e eu descobri esses dias. E até de crenças, de coisas que a gente faz e que a gente aprendeu que era certo, né? Certo. E que hoje você tem que se desconstruir pra reconstruir. É muito doído. É muito doído. Nas emoções, mas ela se torna uma inflamação. E a única coisa que consegue fazer essa inflamação deixar de existir é a própria atividade física, porque libera naturalmente ali, né, as substâncias no nosso corpo que fazem isso. E aí eu falei disso, e tem questões que são também enérgicas ou espirituais, que vêm de coisas que você tem que se abrir para fazer também que você não gosta. Então, pedir perdão. Perdoar. Fazer reconciliações familiares, por exemplo. Eu achava que eu tinha perdoado meu pai, porque eu não sentia mais raiva, eu não sentia mais nada, assim, não sentia raiva do meu pai, nada. Só que quando eu fui amadurecendo mais, eu percebi que eu nunca tinha falado pra ele que eu amava. Só que assim, ele nunca me falou que me amava também. Então eu poderia justificar isso. E quando teve uma época que ele ficou muito doente, eu falei, talvez ele não vai estar mais aqui por muito tempo, eu tenho que falar isso pra ele. E aí é uma atitude, não é um sentimento. Então, quando você se vencer, amar, inclusive é fazer coisas, tomar decisões e atitudes
que vão contra aquilo que você está sentindo, mas a ação ela vai gerar uma reação num campo de energia ou espiritual ou no contato com aquele ser humano que vai ressignificar as coisas. E você vai ficar mais leve, e você vai conseguir passar daquela fase, evoluir naquela etapa. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, se vencer em todos esses sentidos, é o conselho que eu deixo. Né? Eu acho que o mais importante de todos é você conseguir se vencer, porque aí você vai trabalhar sua disciplina, você vai trabalhar a empatia, você vai entender melhor as situações, você vai se reconciliar, você vai ficar mais leve, você vai para academia, você vai se alimentar melhor, você vai conseguir ter mais... né? Vai reverberando em Ciclo todo o de restante. coisas. Muito legal. Obrigada pela sua presença. Obrigada por todo o bate-papo. Quando você tirar as coisas do forno, você volta aqui para contar. Para nós é muito importante esses esclarecimentos, sabe? De tudo que está acontecendo. Então, cada vez que eu vejo um vídeo, ou cada vez que a gente tem as reuniões lá, eu acho que isso traz pra gente um impacto muito grande, né? Então, assim, saber que você tá continuamente conhecendo coisas, estruturando para trazer essa melhoria para o Brasil é incrível. Eu acho que o Brasil ele ganhou muito nos últimos 10 anos, né? Ele tá muito mais potente, né? Porque deu ferramentas. Vocês tiveram a grandeza de compartilhar ferramentas. Que a gente vê que às vezes as ONGs têm algum pensamento de tipo, não vou mostrar isso aqui não, porque o outro vai ver, né? Então eu acho que vocês quebraram um pouco desse tabu de que todo mundo pode saber e tá tudo bem, né? Eu acho que a gente pode crescer junto, eu acho que a gente pode... Essa rede foi muito enriquecedora para nós, São Paulo, mas para nós, Brasil, né? Eu me conectei com líderes de outros lugares que eu nunca nem sabia que existia. Então, assim, a rede fez um processo até da empatia, de cultura, de tipo assim, fulana tá comigo na rede, ela é do sertão, de não sei na onde, e eu pensando... Como que eu vou falar pra ela que esse documento... Então, facilitei, mastiguei. Então, assim, eu acho que trouxe muita conexão entre nós, né? Então, foi importante. Obrigada pela sua presença. Continue evoluindo muito, que a gente tá te acompanhando. Continue, assim, crescendo. Eu acho que isso não é só o seu trabalho, sua missão, nem sua expertise. Mas eu acho que todas as pessoas que fazem isso são um propósito de Deus, sabe? Deus planejou e falou, vai. E aí ele te alimenta todo dia pra você conseguir completar essa missão, né? Que não é fácil. Eu que agradeço, Luma, é um prazer estar aqui com você, saber que você está cada vez mais também crescendo, evoluindo. A gente conta com lideranças que estão dispostas a entregar o seu melhor. Então agradeço você, agradeço todos os líderes que estão nos assistindo, que estão imersos, que estão comprados nesse grande movimento de Brasil, de periferia e de favela. E eu acho que é o começo da nossa jornada, né? Como eu disse, a gente não é um ser de outro planeta. A gente resolveu pagar o preço e uma vez que o preço foi pago e a gente aprendeu, a gente resolveu compartilhar esse conhecimento, porque sozinho a gente não entrega o resultado que o Brasil precisa. E aí a gente vai continuar transformando exceções, cada um no seu quadrado, fazendo um trabalho bacana, transformando vidas, mas a gente tem um potencial de mudar o Brasil. E para mudar o Brasil, a gente só consegue fazer junto. Então, parabéns a você e a toda a rede que nos assiste e vamos para cima. Obrigado. É isso, gente, um beijo, fica com Deus. Eu espero que você assista com muito carinho. Se você é líder e tem algum movimento, e ainda não tem um ONG, ainda não está registrado, não tem problema. Se inscreve aqui vou deixar um link para você se inscrever. Entra lá na fila, se não tiver aberto o edital ainda, mas participa não só para você conseguir fazer o seu trabalho com excelência, mas para você acessar outras pessoas, outras ferramentas, conhecer o que está acontecendo no mundo do terceiro setor, conhecer quem está fazendo, o que está fazendo, porque eu acho que a gente pode, copiar e remodelar várias coisas que estão acontecendo por aí. E vai ser para nós um prazer, porque você está vendo que a rede está crescendo, né? Então, sempre vai ter um espaço para você, sempre vai ter um espaço para te auxiliar em alguma coisa. Eu acho que isso é muito importante. Um beijo, fica com Deus, até a próxima.